Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje a gente vai falar sobre o Evangelho de Cristo alcançando também os poderosos. É isso mesmo, tem mensagem para todos. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Já estamos juntos aqui com os nossos amigos para nossa conversa especial de estudo da Palavra de Deus. E bom que você está aí também do outro lado da telinha, já acomodado aí, quem sabe com a sua Bíblia na mão ou prestando bastante atenção para conhecer mais sobre esse tema muito importante. Então, eu vou apresentar para vocês mais uma vez os amigos e colegas que estão conosco aqui nessa temporada. À minha direita, o pastor Tavela. E aí, Tavela? Bem-vindo, amigo. Muito obrigado, privilégio estar de volta aqui e já estamos inaugurando com o programa de hoje a 9ª semana. Que privilégio a gente ter trilhado essa jornada juntos até agora. É verdade. André, que bom ter você, amigo. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Vinícius. Um prazer, uma alegria estar aqui junto com meus colegas aí. Legal. Mateus, que bom, amigo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Vinícius. Um prazer, uma alegria a gente poder estar junto. Mais uma vez estudar a Palavra de Deus. Você que vai orar para a gente. Vamos lá, vamos orar. Nosso Senhor e nosso Deus, mais uma vez pedimos a Tua bênção, a Tua direção sobre a conversa, sobre o estudo da Tua Palavra. Fale o coração da gente, amém. Fale o coração daqueles que nos assistem, no nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus disse que veio para evangelizar os pobres. Aí, se você até citou no programa anterior, não é? Lucas 4,16, que cita Isaías 61. Mas será que é só para os pobres mesmo o Evangelho, Tavela? Tem uma coisa que é maravilhosa e salta da Bíblia, usando uma frase do apóstolo Paulo: Deus não faz acepção de pessoas. Ele olha para nós como objeto da salvação, independentemente da nossa nacionalidade, da nossa posição social, independentemente dos nossos recursos financeiros. Pode ser pobre, pode ser rico, pode ser aqui do Brasil ou do outro lado do mundo. Deus não faz acepção de pessoas. E nesse sentido, é muito importante a gente se voltar para a Bíblia para a gente ter um equilíbrio no aspecto da gente entender que a missão de Deus é para alcançar o pobre, mas é para alcançar o rico também. Uma vez eu estava pregando numa igreja e o tema do sermão era o Evangelho de Lucas. E Lucas, de forma muito intencional, ele constrói a narrativa da vida de Jesus valorizando aqueles que eram desprezados, as mulheres, as crianças, os pobres, os estrangeiros. E em um determinado momento eu pergunto: irmãos, depois da gente ver tudo isso daqui, vocês acham que Deus ama mais o rico ou o pobre? E uma ocasião eu estava numa igreja e num dos primeiros bancos assim, tinha uma criança que estava atenta no sermão, prestando atenção, e ela respondeu com entusiasmo, assim, gritando: o pobre! Mas essa é uma visão equivocada. Ainda que Lucas tenha feito de forma intencional, Deus ele não ama mais o rico ou o pobre. Ele quer a salvação do pobre e ele quer a salvação do rico. E aí a gente consegue destacar basicamente 2 pontos para a gente dizer que existe uma equalização, existe uma equiparação. O primeiro ponto eu colocaria que são as palavras do rei Salomão. A gente pega o livro de Eclesiastes, não está citado aqui na lição de forma assim específica, mas eu gostaria de fazer menção a isso. A gente pega o livro de Eclesiastes e o rei Salomão, ele coloca a morte como grande nivelador. Ele diz: todos estão caminhando. Esse é o destino de todo ser humano. Todos nós estamos caminhando em direção à morte. E qual a diferença entre a morte do rico e do pobre? Não tem. E por consequência, agora vem o desdobramento, o que um ser humano pode entregar em troca da vida eterna? E esse é o verso para memorizar, né? São palavras de Jesus e a lição está mencionando aqui Mateus 16, verso 26. Do que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará uma pessoa em troca da sua alma?
E aqui é colocado esta necessidade que nos iguala a todos. A necessidade, o anseio de salvação e de vida eterna, que é o grande presente que Jesus oferece para o pobre e é o grande presente que ele oferece para o rico, para o poderoso, que também está caminhando na direção da morte e que também pode ter esperança de vida eterna. E isso torna a salvação, a vida eterna, uma necessidade. É muito difícil a gente olhar para um rico, para uma pessoa poderosa, e identificar alguma coisa que ela necessite, pois a Bíblia está apresentando. Essa pessoa precisa da vida eterna. André, já te passo a palavra. Com Eu quero certeza. pegar só um ponto aqui da fala do Tavella, que ele falou, você deu o exemplo do Evangelho de Lucas, né? E ele disse que estava ali pregando sobre isso e tudo, e que Lucas dá uma ênfase na questão dos mais necessitados e pobres. E é verdade. Mas é interessante você pensar que tanto o Evangelho de Lucas quanto Atos dos Apóstolos, escritos pelo mesmo autor, Lucas, foram endereçados a um indivíduo, um personagem chamado Teófilo, provavelmente um indivíduo rico, né? Então, veja, o Evangelho de Lucas foi escrito para alcançar um dignatário, uma pessoa nobre. Um dignatário, uma pessoa poderosa. Então, aí você já percebe que não existe essa dicotomia. Apresenta Jesus falando aos pobres, mas o Evangelho escrito para essa pessoa nobre. Meu comentário é que Tavella comentou sobre a morte, né? Que todos nós vamos nos deparar com a morte. Mas eu queria colocar sobre um outro aspecto da morte no seguinte sentido, de que quando a morte bate a casa de um poderoso ou de um pobre, a morte de um ente querido, de alguém que a gente ama, né? Nivela todos no sentido de revelar nossa incapacidade diante da morte, né? Tipo, o poderoso pode ter o recurso que for. Sim. Quando ele se depara com a realidade da morte de alguém que ele ama, vai revelar a completa incapacidade que ele tem, ou limitação que tem, de não conseguir fazer absolutamente nada, né? Eu me lembro daquela história, né? Todos conhecem, de Alexandre o Grande, né? Que ele pediu para os seus generais, quando eu morrer, eu quero que coloquem os maiores médicos na frente, né? Levando, os tesouros também, todos à frente, por onde o meu esquife for passando, e as minhas mãos para fora, né? Mas por quê, né? Para a realidade, né? Um poderoso, né? Um imperador, enfim, para demonstrar que não importa, os maiores médicos do mundo não conseguem resolver o problema da morte, o dinheiro do mundo não vai conseguir resolver o problema, e que a gente veio de mãos vazias, e ele diz assim, vai voltar de mãos vazias. Interessante. Então é uma história que revela bastante, né? Isso deixa para a gente a certeza do seguinte, a missão de Deus não é para aquele tipo de pessoa. Exato. A missão de Deus é para o ser humano. Para o ser humano. Exato. Né? As condições nas quais o ser humano se encontra são acidentes, mas a missão de Deus é para o ser humano. Ele vai resgatar a qualquer pessoa que está perdida e que queira a salvação. Ele vai resgatar. Quando eu penso nesses poderosos e penso aqui no exemplo que a lição traz para a gente de Nabucodonosor, tanto uma pessoa nessa situação como de Nabucodonosor, quanto uma pessoa que não é poderosa, elas padecem do mesmo risco. Porque o risco humano não é se você é poderoso ou se você não é poderoso, não é se você é rico ou você é pobre. É se você vai pegar essas circunstâncias que estão da sua vida e você vai permitir que essas circunstâncias sejam um empecilho de você até Deus. Então, as circunstâncias podem te enganar. Você, como poderoso, achar que você não precisa de nada. E o pobre que está passando necessidade, por causa de tanta necessidade, também não enxergar Deus por causa do foco em tanta necessidade. Não que a gente não está comparando aqui que um não tem mais sofrimento que o outro, não é isso. Mas a gente está querendo colocar a questão circunstancial no qual nós estamos metidos, né? Às vezes você está numa situação em que tudo aquilo que está passando ao seu redor te cega os olhos para que você veja que Deus está diante da sua vida. Qual é a questão do poderoso que traz Nabucodonosor? Cheio de si, envaidecido, né? Eu não preciso, né? Precisar de quê? Né? Babilônia que eu fiz, coisa e tal, papapá, porque eu construí. E Deus mostra para ele que essas coisas na vida nossa não são importantes. Por quê?
na vida, o que vale a pena nessa vida é quando nós vivemos por Deus, pelo nosso irmão. Né? Isso é o que diz a Bíblia. Isso é o que vale a pena. E é isso que muda a chave quando a gente enxerga personagens, por exemplo, como Nabucodonosor. Agora, olha o tanto que Nabucodonosor passou para poder enxergar isso. Demorou, né? Agora, você sabe que, acho que um ponto muito importante é que o ser humano é o mesmo. Independentemente do idioma que ele fale, porque às vezes a gente pensa assim, a pessoa fala inglês, fala alemão, deve ser um ser humano de outra estirpe. De outra categoria, né? É a mesma coisa. O cara fala egípcio, fala árabe, fala hebraico, é a mesma coisa, são as mesmas necessidades. O mesmo vale para a questão socioeconômica. O indivíduo é milionário, multibilionário, e o outro é paupérrimo. É o mesmo ser humano, com as mesmas necessidades. Nós fazemos distinções, Nós né? fazemos. Que diante de Deus, ambos carecem da mesma graça. E a mesma necessidade essencial que é a questão da salvação. O que a riqueza e a cultura fazem com o rico e o culto? Elas dão um verniz no indivíduo. É uma mudança estética apenas, assim, para enganar. É uma maquiagem. Então, o indivíduo tem uma linguagem diferente, ele usa uma roupa diferente, ele vai a lugares diferentes, ele come coisas diferentes. Exerce uma influência Exerce diferente. influência. Mas se você espremer o ser humano ali, vai ter o mesmo caldo, a mesma coisa um do outro, as mesmas necessidades fisiológicas, as mesmas necessidades de saúde, o mesmo destino, morte, todos, né? E a morte acabando igualando a todos. Então, no fundo, tem a necessidade essencial do pecado que só Cristo pode atender e atende do mesmo jeito, com abordagens distintas por causa dessa camada de verniz que a cultura e a riqueza fazem, mas a necessidade é a mesma e o remédio é o mesmo, é o remédio de Cristo. Ministros, olhando sobre esse aspecto, não sei como a lição vem construindo para a gente, né? Todas as faces da missão. A última a gente falou dos pobres, dos necessitados, da viúva, né? Do estrangeiro, do órfão. E a preocupação que Deus tem com esse grupo de pessoas. Mas, Deus também se preocupa com aqueles que têm influência, que são poderosos. E olhando no aspecto de Nabucodonosor e outros personagens desta semana, a gente pode perceber que Deus é capaz de fazer qualquer coisa para salvar seus filhos, né? Aí você vê, Deus colocou Daniel na corte de Nabucodonosor, deu a ele preeminência, colocou ele com a influência que ele teve, mas Nabucodonosor, o sonho que Deus deu para Nabucodonosor, você vai vendo, né? É um Deus lutando para salvar. Deus se revelou para ele, né? Se revelou para ele, lutando para salvar ele. Antes do que Daniel, porque o sonho quem teve primeiro foi o Nabucodonosor. Sim, e lutando para salvar ele, Nabucodonosor. E através dele influenciar a nação que ele era o rei, não é verdade? E aí um coração endurecido, se distanciando, não dando ouvidos, até que Deus permite aquela situação, né, de loucura que ele passou durante aqueles anos todos. E a gente vê assim, puxa, Deus de fato é capaz de fazer qualquer coisa para nos salvar, até mesmo enviar o seu único filho ele fez. O Nabucodonosor não estava consciente que Deus o estava usando. O próprio capítulo 1 de Daniel diz que no capítulo 1, verso 1, no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Verso 2, o Senhor lhe entregou nas mãos de Joaquim. Então, ele não sabia, mas Deus estava o usando como instrumento para abençoar mesmo o seu povo, que precisava passar pelo cativeiro, mas também para salvá-lo, né? A influência de Daniel e seus amigos ali na corte foi extraordinária. E como você colocou, há um processo de salvação na narrativa do livro de Daniel para alcançar o coração de Nabucodonosor até o capítulo 4, que é o ponto alto disso. Pensando nisso que a gente está colocando aqui agora, né? A gente vai repetindo a história de Nabucodonosor e a gente fala a história de Nabucodonosor, sempre você menciona Daniel, né? Nabucodonosor, Daniel. Deus deu sonhos, Deus deu visões, enfim, coisa e tal para Nabucodonosor, teve essa experiência com Deus, mas estava Daniel e seus companheiros. Quando a gente pensa em missão e pensa em métodos, que é o foco da lição, às vezes a gente chega diante de pessoas nessa circunstância, com todo esse verniz, como você colocou, poderosos, e a gente pergunta, mas, né, quem sou eu, né, para poder falar com essa pessoa?
como eu vou chegar para essa pessoa? Ah, não, só alguém no mesmo nível dela Como que eu vou? vai poder, exatamente, vai poder falar com ela. Só um poderoso vai falar com um poderoso. Só um rico consegue falar com um rico. Não. Não. Deus usou escravo hebreu. Refugiado. Exatamente. Um refugiado. Exatamente. Refugiado. E refugiado pelo causador do problema, né? Deus usou o refugiado, Daniel, o escravo hebreu, para que Daniel e seus companheiros pudessem influenciar Nabucodonosor. Ou seja, quem é, né, o coringa, digamos assim, o elemento-chave que permeia todos os processos que a gente está mencionando aqui? O crente. Então, o missionário, o que tem a mentalidade missionária, que se enxerga onde está, ele é a variável da diferença e não as condições ao seu redor. Se o cara é poderoso, rico, pobre, necessitado, são condições. A variável principal nessa equação toda é o missionário. E a fidelidade, né? Porque você tem um jovem ou um grupo de jovens, eles estão ali e aí o texto diz que ele decidiu, Daniel, decidiu firmemente não se contaminar com as finas Olha a iguarias do cabeça rei. dele. Estava decidido. Esta decisão levou ao desdobramento de toda a história que foi impactando progressivamente a vida do rei da Babilônia. Isso é aquilo que a gente já tratou anteriormente, né? Ele estava em Babilônia, mas não pertencia a Não Babilônia. era de lá. Ele conhecia a cultura, mas não deixou a cultura influenciar a ele. Foi estudar na UFBA, foi né? Na Federal da Babilônia, passou aquele tempo ali, recebeu o diploma, mas não se tornou um babilônio. Misericórdia, Mesmo, fantástico. Capítulo 3, toda essa história de Nabucodonosor aqui, da loucura dele, ele depois se arrependendo, voltando para Deus, acho interessante, né, que o texto, a narrativa diz que ele, tomando ciência, caindo em si, ele reconheceu tudo aquilo ali. O capítulo 3 também foi um testemunho maravilhoso dos 3 companheiros, a fidelidade deles a Deus, dizendo a gente não vai se curvar diante da estátua, Deus realmente trabalhando. Mas eu queria pegar essa fala do Mateus, quando ele diz assim, a gente pode se achar muito pequeno. Tem uma frase da Sra. White que me acompanha já há bastante tempo, e ela usa a seguinte expressão, não há limites. Não há limites para quem, pondo à margem o próprio eu, dá lugar à atuação do Espírito Santo no coração e vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. Não tem limite. Maravilhoso. Pode ser uma pessoa, assim, na mais completa, diria, assim, aos olhos humanos, e vocês vão entender aqui a expressão que não é pejorativa, na mais completa insignificância aos olhos humanos. Mas, se essa pessoa põe de lado o eu, dá lugar à atuação do Espírito Santo e vive uma vida consagrada a Deus, para essa pessoa não há limites. Amém. Ela pode testemunhar a qualquer poderoso, a qualquer rico, ser instrumento de bênção e de salvação. Que coisa linda isso. Está vendo? Não há limites para você. Coloca a sua vida nas mãos de Deus e Deus vai te usar muito. Amém. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho agora. Fica aí com essas imagens lindas que a TV Novo Tempo passa para você. Mas não se esqueça que a gente volta já já. Estamos de volta agora para o segundo bloco do programa Lições da Bíblia, continuando estudando aqui a Palavra de Deus nesse tema tão importante que é o tema da missão. E você sabe que é importante você se nutrir espiritualmente. Não é? Como é que faz isso? Estudando a Bíblia. E os recursos que estão disponíveis para isso, um dos que eu mais gosto é a lição da Escola Sabatina, que é exatamente o material que fundamenta aqui a nossa conversa a cada semana. É uma grande bênção. Como é que você pode adquirir esse material? É só você acessar cpb.com.br e você vai saber como adquirir este e outros materiais da querida Casa Publicadora Brasileira. Bom, vamos continuar conversando. A gente está falando sobre a evangelização para os poderosos. Isso mesmo, para os ricos, as pessoas que a gente acha que muitas vezes são inacessíveis ou que não desejam, ou que já estão cheias de si. Há uma mensagem de salvação também para essas pessoas. E aqui, André, a gente vai falar um pouquinho sobre um personagem bíblico famoso no Antigo Testamento, que era um general sírio, né, Naamã, que ficou leproso e não tinha solução aparente para ele, mas na casa dele tinha alguém com uma mensagem especial. Vinícius, que história é essa fantástica. A gente terminou o bloco anterior colocando o quê? Que não importa o nível de escolaridade, socioeconômico, enfim,
que Deus pode te usar para alcançar os poderosos, né? Exato. E essa é uma prova bíblica, né? Ali na casa desse general, Naamã, tinha uma menina cativa, uma serva, uma refugiada aqui, né? Que foi usada para influenciar ele, dizendo assim, olha, lepra, uma doença sem cura, ele estava condenado a ficar isolado da família, de todos, quer dizer, a vida completamente destruída, arruinada. E agora ele diz assim, não, tem um profeta na minha terra que pode apresentar para você a cura, né? E dentro da história, né, quando Naamã vai e tal, a gente tem história tão linda de Naamã indo até o profeta, ele acredita no profeta, embora os próprios líderes, né, tipo assim, colocassem um ponto de interrogação, como a gente viu. O rei de Israel, né? O rei, exatamente, o rei de Israel. E depois de ter esse encontro com o profeta, né, ele ficou reticente, né? Puxa vida, ele mandou me banhar 7 vezes no Rio Jordão. Poxa, mas lá na minha terra tem rios tão melhores, né? Águas tão límpidas, e eu vou agora mergulhar nesse rio lamacento e tudo mais. Tipo assim, olha como Deus, né? Ele vai quebrando os paradigmas, vai quebrando assim os preconceitos, ele vai invertendo toda a ótica humana, dizendo assim, que você não vai ser salvo pelo poder da água, ou do rio, ou de qualquer coisa, mas só porque eu falei, e ponto final. Depois de uma vez convencido, né, pelos seus próprios soldados que com ele ali estavam, você diz, o que o senhor vai perder, né? Vai que dá certo, né? Vai que dá certo, né? Bom, a gente conhece a história, ele foi lá, se banhou e foi salvo, e realmente é uma história muito linda, como Deus alcançou. Agora, a gente vê o amor de Deus de novo se revelando. E aquilo que eu mencionei no bloco anterior, que muito me choca, né? Que Deus é capaz de fazer qualquer coisa para salvar aqueles a quem Ele ama, indistintamente. Até mesmo enviar o seu único filho, Ele fez para nos salvar. E naquela casa, naquele homem, Ele colocou lá uma menina cativa, refugiada, permitiu que a doença batesse a porta dele. E qual era o objetivo? Tão somente salvar ele. E que ele fosse depois também uma influência de salvação ali na sua Jerusalém, na sua Judéia, na sua Samaria, né? Cada um dentro da sua influência. Eu tive a oportunidade, Vinícius, há poucos anos atrás, de ir para um país do Oriente Médio. A gente foi fazer uma missão. Eu não vou mencionar aqui o nome do país, eu acho que não há necessidade, enfim. Até porque é um país fechado, o acesso ao Evangelho lá é muito restrito, enfim. Mas o rei desse país, onde nós estivemos visitando, trabalhando, ele ficou também doente. Ele tinha uma doença que ele procurou diversos médicos em tudo que ele pôde buscar e não alcançou a cura. Mas dentro da sua casa tinha uma menina religiosa, uma cristã adventista do 7º dia, e ela disse assim para ele, se você buscar os tratamentos que a nossa igreja oferece de questões de saúde, os remédios da natureza e tal, e ele foi para uma das nossas clínicas em uma parte do mundo aí também, e ele foi curado, amém? Amém. Ele conheceu essa verdade, e nesse país fechado, país do Oriente Médio, ele então doou para a igreja, já há vários anos, né, um terreno no centro da capital para construir uma igreja, uma escola adventista. E essa igreja, essa escola adventista, a igreja adventista, é por lei permitida nesse país fechado. Tamanha graça. E olha só como Deus age para trabalhar. Né? Um Naamã da antiguidade e um Naamã moderno, ou seja, é o mesmo Deus, querendo buscar salvar, abrindo as portas onde o evangelho não alcança, onde a missão não vai, e Deus, ele usa os seus métodos. Você vê que nessa história bonita que você está mencionando, que reflete a história de Naamã, o rei de Israel, ele não estava apto para evangelizar Naamã. Ao contrário, ele se mostrou inapto. Ele disse, quando ele foi abordado, quem sou eu? Você está querendo arrumar problema comigo. Você quer guerra comigo? Né? Mas uma menininha, eu não sei nem se era alfabetizada, talvez nem fosse. E se fosse, não naquela língua, uma língua diferente, estava em outro país, em outra nação, escravizada, ela
ela foi o instrumento para salvar. Então, as necessidades são as mesmas e o método de Cristo também é o mesmo. Os princípios do método é o mesmo. Certamente Naamã e a esposa confiavam naquela menina. Ela estava com eles, ela tinha conquistado a confiança deles ali no dia a dia, ela se mostrou uma pessoa confiável, ela se mostrou empática, ela teve simpatia, porque ela podia ter ficado quieta, que morra esse velho ruim aí, me trouxe para cá. Me tirou dos meus pais. Sei lá, talvez até tenha matado os meus pais, ou a minha família, fez mal para a minha terra. Pro meu país. Que morra ele para lá. Não, mas ela teve misericórdia dele. Tem um profeta em Israel, um homem de Deus. Tem um profeta que testemunha, né? E o Naamã acreditou nela. Eu tenho um evangelho, eu tenho uma boa notícia para compartilhar com você. E ele creu, né? Novamente fica para a gente aqui o agente, né? Novamente. O bloco anterior a gente falou, de novo, é quem tem a mentalidade missionária. Quem se enxerga, não as circunstâncias que ele está vivendo, mas que aquelas circunstâncias são possibilidades e providências para agir na salvação de vida de outras pessoas. Era assim que essa menina se enxergava. Exatamente. Né? Ela conseguia ver isso. E o rei de Israel, estando em condição muito melhor do que ela, porque ele foi procurador. As portas se abriram, ele era um igual. Ele não soube aproveitar. E ela, que não foi procurada, tomou a iniciativa, porque ela tinha a mente. Ela respeitava o profeta e muitas vezes o rei não respeitava. Ela tinha amor para com o Deus de Israel. Exatamente. Ela Ela ouvia, cria no profeta palavra. E lá eles não criam. Exatamente. Entende? E o poderoso de Israel não cria e ela cria. E ela foi influência positiva para salvar esse grande homem. Na continuação da história de Naamã, tem um aspecto que eu considero muito importante aqui para a gente destacar, interessante e importante. Naamã, ele teve aquele contato com o profeta, teve a manifestação daquele milagre maravilhoso que aconteceu e ele estava disposto a ser fiel a Deus. Mas era no conhecimento que ele tinha, na perspectiva que ele tinha. Nas limitações nas dele. limitações dele. E aqui, nas limitações do conhecimento de Deus e do propósito de Deus para ele. E aí a história continua dizendo que ele pediu para levar a terra ali de Israel, encheu ali, colocou nos lombos de 2 mulas para levar lá para ele. Porque isso tinha muito a ver com as práticas religiosas dele. Que as divindades eram divindades do país. Exatamente. Então, eu estou levando aqui a minha terra e dessa maneira eu vou conseguir levar um pouquinho da bênção, do poder de Deus que me alcançou, do Deus de Israel aqui que me alcançou. E ele, falando com o profeta, aqui o ponto que eu quero destacar, né? O profeta poderia ter dado uma aula para ele, ou meneado a cabeça, pelo jeito não entendeu nada mesmo, né? Mas o profeta aqui está deixando uma lição para a gente. Ele falou assim, vá em paz. E a lição fez questão... Palavras, né? Vá em paz. Em paz. E a lição fez questão de dizer que essa expressão não estava necessariamente o profeta concordando com ele, mas tendo consciência de que a obra de Deus é um processo. A salvação é um processo. A revelação do caráter de Deus é progressivo. A revelação do propósito de Deus para a vida da gente também é progressivo. E quando nós estamos trabalhando com essas pessoas, a gente precisa ter essa consciência. Precisa ter essa sensibilidade. Sensibilidade. Às vezes a gente espera que ela receba o pacote e que seja imediato. É um passo de cada vez. Eu achei até interessante. E é um progressivo na história humana, né? Deus vai se revelando até Jesus Cristo, nossa revelação máxima, mas também é um progressivo na minha história pessoal. E aí vem aquela expressão que nós conhecemos bastante, que diz do conhecido para o desconhecido, que era o método ou a forma, melhor dizendo, como Jesus lidava com as pessoas. Então ele partia da onde a pessoa estava para levar a pessoa onde a pessoa não sabia que podia ir, do conhecido para o desconhecido. Aí penso na gente. A gente tem essa paciência quando vamos lidar com as pessoas, quando vamos apresentar a verdade para elas, né? Apresentar a palavra de Deus, para que ela venha do conhecido para o desconhecido. A gente fala com ela no seu contexto, no seu recorte, para dali poder levá-la a uma nova experiência, porque foi isso que Jesus fez. É isso que a gente está vendo aqui em Naamã, isso que a gente viu em Nabucodonosor, né? Até o sonho que Deus dá para Nabucodonosor, que a gente falou no bloco passado,
é um sonho contextualizado na estrutura de Nabucodonosor. Né? Estátua, coisa e tal, cabeça de ouro, ele ficou todo animadão na cabeça de ouro, Babilônia, coisa e tal. Por quê? Do conhecido para o desconhecido. Né? Então, porque realmente é uma questão progressiva. E isso vem também quando a gente pensa, por exemplo, na questão, quando a gente vai falar das pessoas com erudição, conhecimento acadêmico, digamos assim, que é a lição de terça-feira, se me permitir. Quando você vai tratar com esse tipo de pessoas, né, com esse tipo de mente, você também precisa partir do conhecido para o desconhecido. Ou seja, qual é o ponto comum para o ponto que não é comum. Sabe que ainda na história de Naamã, quero destacar um ponto que acho que nem é abordado aqui na lição, mas eu acho que é importante. Naamã é o poderoso, que é alcançado pelo Evangelho. O rei de Israel não teve dificuldade para crer na possibilidade de um milagre ali. E depois o servo de Eliseu, ele é mais descrente de todos aqui, né? Porque ele quer, inclusive, receber... Tirar vantagem. Então, observa, o Naamã, como vocês colocaram, ele estava lá na sua fé bem iniciante, mas vivendo plenamente nela. E o profeta e Deus respeitando esse processo. Ao mesmo tempo, você tem ali um servo do profeta, vivendo com ele o tempo inteiro, sabendo todo o Evangelho. Plenitude da revelação. Plenitude da revelação. E uma pessoa carente, porque o profeta era carente e o servo muito mais, né? O servo não é maior do que o seu Senhor, né? E aí, olha aí, o poderoso recebe o Evangelho. O poderoso, em culto da graça, recebe o Evangelho. E o pobre, culto do Evangelho, rejeita. Então, observa, não se trata do extrato social. Exato. Se trata do coração da pessoa e da liberdade que a pessoa tem de escolher ou não. E por que Geazi, né, foi tão duramente castigado, né, vamos dizer assim, né, chamado ali naquele ponto? Porque ele quebrou a confiança. Como a gente colocou aqui quando falou do método de Cristo. Quando ele vai e pede isso, quando você se aproxima das pessoas, e aí as pessoas vão querer saber se você está com uma intenção real, de uma preocupação real por ela. Quando a gente se aproxima de pessoas que têm certos recursos, sejam eles de influência, poder, ou sejam eles financeiros para nos dar, a gente tem que tomar muito mais cuidado de que ela não ache que a gente está se aproximando por causa dos bens dela. Por causa dos bens, por causa de algum tipo de interesse, porque você rompe a confiança. Quebra a confiança. Você imagina uma pessoa rica, famosa, que vai a uma igreja. Pensa na sua igreja, por exemplo, André, nas nossas comunidades, igrejas lá. Mas a gente chega uma pessoa muito famosa e poderosa. Muito influente, né? Como é que a gente vai receber essa pessoa? Será que lá da frente a gente vai ficar falando, o fulano de tal, tá aqui, cheio de coisa? Eu já vi uma que não conseguiu assistir o culto. Eu também fiquei sabendo de uma história Porque dessa. o povo se levantava para tirar foto e pedir autógrafo. Exatamente. Será que não nós estamos pensava preparados? naquela pessoa. Não pensava naquela pessoa. Que triste, né? Que triste realidade, né? Agora, o que é bonito no final da história de Naamã, que eu acho que ele voltou para agradecer, né? Isso é lindo. Sim. Ele recebeu a graça, ele aceitou a graça e ele voltou para agradecer, né? E é triste que, eu imagino nos olhos de Jesus, né, que a gente não consegue enxergar, né? Há quantos que Jesus está lutando, Deus está lutando para salvar, e Deus está revelando a salvação, está estendendo. Alguns não estão nem aí, são indiferentes, e outros aceitam, recebem a bênção, mas não voltam para agradecer, né? Rapidamente, vamos passar aqui pela história de Nicodemos, porque aqui é o exemplo de uma pessoa culta. Como é que a gente faz para evangelizar uma pessoa culta? Será que a gente tem que fazer um doutorado na área dela? Ou entrar com toda a metodologia científica? É isso que essa pessoa está precisando e está buscando quando busca o evangelho ou quando o evangelho alcança? O que vocês acham? Na história de Nicodemos, Jesus ele dá aqui um modelo para a gente poder seguir. Uma pessoa muito culta, um doutor da lei, um erudito, e ele veio ali para conversar com Jesus, trazendo introduzindo uma argumentação. Teológica. E agora Jesus vem e põe o dedo no centro daquilo que realmente importa. E eu estou dizendo isso aqui porque é um desafio para mim. Essa ousadia de você colocar o dedo no que realmente importa
é a chavezinha para gerar o senso de necessidade. Seja o rico, seja o poderoso, todos eles têm a necessidade. No caso de Nicodemos, Jesus foi veemente, foi contundente. Nicodemos, do alto aí do seu conhecimento e tudo mais, eu quero dizer para você que você tem uma necessidade muito grande. Você precisa nascer de novo. Infelizmente, a história de Nicodemos tem um desdobramento para dizer que aquele encontro produziu frutos e Nicodemos entendeu a sua necessidade. Amém, amém. Importa nascer de novo foi a abordagem direta de Cristo para o erudito. Não entrou em argumentação científica, filosófica, foi ao ponto da necessidade daquele homem. Eu acho que é isso que nós devemos fazer também. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho agora, peço que você continue acompanhando a beleza da programação da Novo Tempo, inclusive no intervalo, mas não se esqueça que a gente volta já já. Estamos de volta agora para o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia e vamos continuar juntos aqui estudando a Palavra de Deus, porque tem muita coisa boa para a gente conversar ainda. Você sabia que é muito importante você estudar a Bíblia pessoalmente para conhecer as doutrinas da Palavra de Deus e entender o plano de amor de Deus para você? Bom, e a Novo Tempo, sabendo disso, proporciona materiais especificamente para te apoiar nesse sentido. E esse é um material imperdível que tem feito um grande sucesso aqui, muitas buscas para esse material. A gente tem enviado milhares deles para as famílias do Brasil e a gente quer enviar também para a sua casa sem custo nenhum. Isso é um oferecimento dos Anjos da Esperança, né? Esse material, a cura do pecado, apresenta a origem do pecado, como solucionar esse pecado, os desdobramentos do pecado na vida e a solução divina para esse problema tão terrível que nos separa de Deus. Pastor Vinícius, como é que eu faço para ter essa revista na minha casa? É muito fácil, é só você enviar um WhatsApp para o número que está aparecendo na sua tela, preencher um rápido cadastro, que logo, logo nós vamos mandar para você com muita alegria essa revista, que certamente vai abençoar você e a sua casa. Fica a dica para você. Bom, vamos continuar conversando aqui sobre esse tema da missão junto aos poderosos. É verdade, os poderosos também precisam do Evangelho, eles também precisam ser salvos, são seres humanos como eu e você, por quem Cristo também morreu. No bloco anterior a gente estava falando, por exemplo, sobre Nicodemos, que foi um poderoso, erudito, conhecedor profundo da Bíblia e que Jesus foi ao ponto para apresentar a necessidade dele. Não é isso, André? Vinícius, a lição nos traz algo muito importante que a gente precisa refletir, relacionado a Nicodemos e a outros poderosos que a gente vai ver e já vai comentar na sequência. É que nós podemos cair numa armadilha de pensar que porque nós temos a verdade, que a gente chama de verdade, ou conhecimento da salvação, conhecimento da Bíblia, ou conhecimento doutrinário, não importa ali a denominação, o credo ou crença, não, a gente tem a verdade de pensar que isso por si só é suficiente para nos salvar. Quando Nicodemos, que era um doutor da lei, não um membro do Sinédrio, alguém muito importante, conhecedor, vai ter um encontro com Jesus, Jesus olha para ele e diz assim, filho, está muito bom, né? Você vem para mim e tal, diz que eu sou mestre e tudo mais, Jesus nem falou isso, né? Se você quer ter a vida eterna, importa você nascer de novo. E aquilo que você falou, né? Jesus vai lá e toca, né? E a lição continua, então, apresentando agora a história de um jovem rico, né? E esse jovem rico então vem assim, Senhor, e o que eu preciso fazer, né, para eu herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer? E Jesus perguntou para ele, o que você tem feito? O que você tem feito? Ele disse, não, eu tenho feito isso, tenho guardado a lei, os mandamentos, isso, aquilo, parará, e tal e coisa. E agora, esse conhecimento por si só era suficiente para ele ter a vida eterna? O Tavella terminou o bloco anterior dizendo assim, né? Ele teve um encontro com Jesus, Nicodemos. Esse encontro transformou a vida dele. E a gente vê que depois ele defendeu lá Jesus em algum momento, né? Quando eles queriam prender Jesus e tudo mais, e até brigaram com ele. A gente já vê ali uma transformação, Deus usando ele, mas continua, né? Depois ele foi usado, usou os recursos, José de Arimateia também e tal. A gente tem esse jovem rico que tinha conhecimento, mas o conhecimento por si só nos traz a salvação. Eu me lembro um texto de
de Tiago que fala, né? Até os demônios, né? Eles creem e estremecem. Para que você tem que conhecer, né? E o conhecimento, ou saber por si só, não leva ninguém à salvação. Em contraste com a história do jovem rico, um outro rico também teve encontro com Jesus e o posicionamento foi o contrário. Porque esse jovem rico, quando Jesus o encurralou ali para dizer, olha, está te faltando uma coisa, que é você tirar o seu coração, tirar a sua confiança das riquezas e projetar tudo isso para mim. Então, que era o problema dele, né? Era o problema dele. No caso do jovem rico, a riqueza era um obstáculo para ele. Vai, vende o que você tem, entrega para os pobres, vem e segue-me. E a resposta dele foi negativa. Ele disse que ele foi embora triste porque ele era muito rico. A resposta negativa no sentido de não aceitar o chamado de salvação para Jesus, né? Aí a história do outro rico, que é Zaqueu, a história está relatada lá em Lucas, no capítulo 19, a história de Zaqueu, um homem muito rico, era um cobrador de impostos, era chefe dos cobradores de impostos, teve um encontro com Jesus e ele também estava procurando a Jesus. A Bíblia diz que o jovem rico foi até Jesus para conversar. Nicodemos subiu numa árvore para poder ver Jesus passando, não teve a mesma ousadia, mas ele estava procurando a Jesus. E agora a história diz que Jesus foi até a casa dele. A gente não tem a descrição de como foram as conversas ali na casa, mas ele se posiciona. E ele se posiciona para dizer, estou entregando a minha vida para Jesus e não vai ser o dinheiro um obstáculo, porque vou entregar metade do que eu tenho para os pobres, com a outra metade eu vou restituir aqueles que eu roubei, vou restituir 4 vezes mais, e eu quero ser inteiramente de Jesus. Então, para um, aquela riqueza foi um obstáculo, para o outro, não, porque o coração dele estava realmente sendo entregue para Jesus. E aqui vem um detalhe, né? Algumas vezes a gente olha para a Bíblia, a gente usa os textos da Bíblia e a gente tem a impressão que Deus está interessado no nosso bolso. Porque é inegável o quanto a Bíblia fala de dinheiro e o quanto Deus diz que é para a gente entregar o dinheiro para Ele. E é também inquestionável Deus dizendo que Ele não precisa de dinheiro. O que Ele quer é o nosso coração. Mas o caminho mais curto para o coração de alguns é passar pelo dinheiro. Ele vai entregar o coração dele se ele entregar o dinheiro dele. E Jesus sabe disso. E a questão do dinheiro é que o Mateus falou antes, que é a confiança, né? Porque eu faço do dinheiro, meu Deus, quando eu confio que o dinheiro pode fazer por mim aquilo que eu preciso, né? Seja comprar influência, seja o poder e tudo mais. Então, o dinheiro se torna um obstáculo porque a gente faz dele um Deus, né? É curioso que aqui a história de Zaqueu se passa em Jericó. E no Antigo Testamento tem uma história também em Jericó, que é a tomada da cidade de Jericó e a queda dos muros. Foi uma grande vitória do povo de Israel, logo no início, na entrada da Terra Prometida. E nos escombros daquela cidade, um homem viu riquezas ali, proibidas. E ele ocultou essas riquezas. O nome desse personagem é Acã. E ele foi ocultando, e ele foi amaldiçoado por conta disso, até o ponto de que ele e a sua família foram mortos. É sugestivo esse paralelo porque aqui nós temos o contrário, né? Uma pessoa que tinha toda a riqueza em Jericó agora, que é Zaqueu, poderia ficar com ela e se beneficiar dela, resolve entregar metade dos seus bens e devolver 4 vezes mais aquilo que ele tinha prejudicado as outras pessoas, sem que ninguém o pedisse para fazer isso, sem que ninguém o colocasse no canto da parede, simplesmente como uma reação àquela oferta graciosa de Cristo, que era mais importante do que qualquer riqueza que alguém possa ter. O dinheiro para alguns pode ser uma grande pedra de tropeço, para outros que realmente conhecem a graça de Cristo, não importa se são ricos ou pobres, o dinheiro vai ser apenas um canal para a glorificação a Deus. Me surge uma pergunta, né? Ouvindo isso que a gente está falando aqui, como a gente envolve essas pessoas na missão? Né? Uma pessoa que tem dinheiro suficiente, ou que tem poder suficiente, ou que tem influência suficiente, ou que tem fama, como que eu envolvo essas pessoas na missão? E despertar nela, né? Perfeito. Como você despertar isso nelas, né?
A lição traz esses elementos para a gente. O primeiro, para mim, né, olhando aqui o que a lição traz para a gente, obviamente que o Espírito Santo já está trabalhando, agindo e trabalhando no coração dela. A gente nunca pode esquecer disso. Sim. Né? Que às vezes a gente trata a pessoa porque ela está numa outra diferença da gente. Ah, não, o Espírito Santo não está lá. Não, o Espírito Santo está lá. Nós temos que orar por essas pessoas também, né? Essas pessoas que estão nessa esfera de atuação, como a gente está colocando aqui na missão. Agora, tem um ponto aqui para mim que é importante. Em geral, as pessoas que estão recurso financeiro, poderosos, coisa e tal, papá, eles querem fazer parte de algo que seja bom. Ou seja, eles querem fazer parte de algo que é transformador na sociedade. Propósito. Exatamente. E transformador na vida das pessoas. Um propósito. Em determinado ramo do saber, a gente diria um sentido. Entende? Ou seja, eles querem fazer parte disso. Então, às vezes, quando eu vou lidar com aqueles que estão necessitados, pensando agora em estratégias, né, em métodos, quando eu vou lidar com aqueles que são necessitados, eu lido cuidando das necessidades deles porque me são muito aparentes. Eu falo, então eu vou ajudar essa pessoa nisso, ajudar aquela pessoa naquilo, então vem, segue-me, né? Mas como eu ajudo aquele que aparentemente não tem nenhuma daquelas necessidades? Ele as tem necessidades, mas não são aquelas que são tão comuns. Eu o envolvo na salvação de outras pessoas. Ou seja, ao invés dele estar ali para ele poder receber, digamos assim, ele vai receber de forma indireta, porque eu o envolvo em atividades que vão beneficiar outras pessoas. Então, ele não é necessariamente um órfão que está num orfanato, por exemplo, né? Ou se é um órfão, mas não está no orfanato, porque ele tem todas essas características que a gente mencionou. Mas eu posso envolvê-lo quando nós formos visitar, trabalhar e cuidar daqueles que estão no orfanato com carinho e com amor. Ele pode não estar doente, não ter necessidade da enfermidade naquele momento, mas eu posso envolvê-lo para que ele ajude pessoas que estão doentes e que estão com aquela necessidade. Ou seja, e N situações. Quando eu envolvo essas pessoas para que elas façam parte do bem na transformação e na vida das pessoas, o Evangelho também chega aos seus corações, que é o que foi falado aqui de Zaqueu. A gente vê que foi automático de Zaqueu, foi espontâneo, né? Quando ele falou, tudo que eu tenho, imagina o Zaqueu, imagina aquelas cenas que eu de repente levanto e falo, não, tudo que eu tenho... Nem perguntou para a mulher, né? Já foi... Importante lição. Ele chegou, tudo que eu tenho eu vou dar metade para os pobres, né? Imagine a bênção que foi na vida das pessoas que ele pôde abençoar com os recursos dele. Aquilo também foi transformacional e foi salvífico na vida de Zaqueu. Aquela atitude, não só naquela fala, mas no quando ele foi participar, entregando e devolvendo e restituindo. Né? É uma consciência de justiça que o Evangelho produziu na vida dele, né? 4 vezes mais eu vou devolver. Lembra que essa era a medida da restituição no Antigo Testamento, né? Sim. E ele 4 vezes mais. E ele conhecia e o Evangelho o alcançou. Ele não quis dar jeitinho, eu vou dar uma parte, quem sabe. Não, eu vou dar aquilo que é justo, porque o Evangelho produz isso. Está determinado. Quando você fala de propósito e dá significado para essas pessoas, né? Me veio à mente assim, na verdade a gente está ajudando elas a que elas cumpram o significado e o propósito de Deus para a vida delas. Perfeito. Que é ser conduto de bênção. Porque Deus está capacitando as pessoas, está empoderando elas, seja com influência ou financeiramente, e tudo mais, para que elas sejam condutos de bênçãos, né? Ou seja, acender na mente delas essa ideia de um propósito, de um significado e tudo mais, poxa, esse é o significado de Deus para a sua vida, né? Eu lembro de uma pessoa, uma mulher, que ela começou a frequentar a igreja e ela ainda é uma pessoa bastante influente, né? Com um bom recurso financeiro, com sua carreira, enfim. E ela começou a frequentar a igreja, eu não a conhecia, não sabia quem ela era, até que alguém me apresentou assim e falou, olha, essa aqui é fulana, ela trabalha nessa empresa, começou a me falar. E a gente começou a visitar, enfim, ela fez estudos bíblicos e se batizou, se entregou a Jesus Cristo. E a gente conversando, antes dela fazer todo esse processo de chegar até o batismo, ela veio para mim e falou assim, pastor, em que eu posso ajudar aqui? E eu achei interessante aquilo. Eu falei, gente, mas né,
Eu falei, olha, não tem muita coisa, a gente tinha um programa, uma atividade ali, e eu na minha cabeça falei, onde eu posso aproveitar os talentos dela, né? Mas ela falei, olha, o que eu tenho aqui agora nisso que a gente está fazendo é essa atividade, que não era uma atividade dos talentos dela, nenhum demérito na atividade, mas não era que tinha a ver com o perfil dela. E ela falou, não, eu quero. E naquele envolvimento com as pessoas, aquilo foi transformando o coração dele. E depois ela falou para mim, pastor, trabalhando, visitando as pessoas com vocês, subindo lá a comunidade, ajudando, isso mudou o meu coração. Amém. Amém. Coisa maravilhosa, né? As pessoas são as mesmas, né? As mesmas necessidades, o mesmo ser humano, e Jesus deseja salvar todas as pessoas. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse mostra Deus atuando para salvar, como diz lá no chamado de Abraão, todas as famílias da terra. São famílias ricas, famílias pobres, famílias cultas, famílias incultas, eruditos, outros não. Todas as pessoas precisam da graça de Cristo. E Jesus quer usar você nesse chamado, nesse propósito de salvar pessoas. Então, não fique tímido, não se esconda, coloque sua vida, você integralmente, seus dons, talentos e recursos, tudo à disposição do Mestre, porque você vai ser um conduto de salvação na vida de outras pessoas. Esse chamado está na Bíblia. Esse está na Bíblia é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Forte abraço e até lá.